amiga, tudo bem com vocês? Curtindo aí uma quarentena? Todos estão bem? Eu espero que sim. Qualquer necessidade, eu volto a afirmar a vocês, meus amigos, não deixe de nos procurar. Se a família estiver passando por alguma necessidade mais específica, nós temos feito várias campanhas para atendê-los. Os nossos professores, juntamente comigo, com a nossa equipe administrativa, temos ligado para os pais também, oferecendo um apoio espiritual, físico. Então, não deixe de nos procurar. Beleza? Nós estamos nas últimas aulas tratando o tema da Bíblia, um tema muito precioso que eu gosto muito de trabalhar. Vocês viram alguns vídeos de curiosidades da datação do texto bíblico, de quando ele foi produzido. Vocês assistiram um material precioso do Dr. Rodrigo Silva, uma das maiores autoridades bíblicas historicistas, um grande arqueólogo que trabalha em Jerusalém, e ele trouxe alguns dados impressionantes sobre este material que é precioso, que é antigo, que é passado por séculos até chegar a nós. E eu quero finalizar hoje todas as curiosidades, todo o nosso conhecimento, fazendo um fechamento geral sobre este texto histórico precioso. Você com certeza, você já parou para pensar com certeza o que esse livro tem de tão incomum, né? O que esse livro tem de tão diferente, né? A Bíblia ela é o livro mais lido de todos os tempos, ela é o livro que inspirou o próprio Gutenberg, Johann Gutenberg, que criou a imprensa, ou a prensa, aquela máquina gigantesca de fazer impressões, né? Até então todos os materiais eram copiados à mão. Existia essa função, né? Este serviço, esse trabalho chamado copistas, né? Os copistas eram responsáveis por fazerem cópias dos manuscritos importantes, cuja Bíblia é o manuscrito histórico da antiguidade que mais possui cópias, E isso também graças às grandes descobertas que foram feitas no século passado, ali aproximadamente em 1947, quando uma família de camponeses que habitava a região do Mar Morto, eles descobriram ali na Península de Qumran, no Mar Morto, uma região muito montanhosa. Depois, se você pesquisar na internet, você vai conseguir achar. Uma região muito montanhosa, e essas montanhas todas desérticas, sem vida, mas com grandes buracos, com grandes cavernas. E ali, em uma daquelas cavernas, uma família de camponeses que foi resgatar uma de suas ovelhinhas que tinha entrado naquela caverna e não sabia como sair, acabou encontrando jarros e jarros de barro de um manuscrito, de um pedaço de pergaminho. E o pergaminho, eu já falei em outra videoaula para vocês, que era como se fosse um pedaço de cordeirinho, uma pele de cordeirinho, que eles ressecavam, passavam alguns produtos e usavam aquela pele de cordeirinho para escrever nos seus textos. Aquela família, ao encontrar aqueles enormes jarros e jarros de barro, depois, quando nós estivermos presencialmente, eu vou mostrar algumas fotos para vocês em nossas aulas, mas foi uma descoberta incrível que eles até então não sabiam o tamanho da importância daquela descoberta. Eles foram ali entrando naquela caverna e trazendo e subindo aqueles jarros de barro, porque eles achavam, era uma época de grandes descobertas, eles achavam que poderiam descobrir tesouros escondidos, e eles realmente descobriram um grande tesouro, mas não sabiam disso. Muitos manuscritos foram vendidos, muitos foram dados, muitos foram queimados, mas mesmo assim encontraram-se quase 1000 cópias do texto antigo ali. E hoje nós temos cerca de 25.000 cópias antigas. Essas cópias que estavam nesses rolos de pergaminho, dentro desses jarros de barro, lá na Península do Mar Morto, eles foram datados de 200 anos antes de Cristo até 70 anos depois de Cristo. Você tem noção da antiguidade desse manuscrito? Um manuscrito com mais de 2.000 anos, que estava sendo preservado ali naqueles jarros, provavelmente devido às grandes destruições e queimadas que Jerusalém sofreu, para que não fossem perdidos os materiais. Ali existiam algumas tribos que viviam no deserto, inclusive João Batista, o profeta que anuncia a vinda do Messias, que inclusive primo de Jesus,
ele era a sua família, a sua linhagem pertencia a essas tribos do deserto que eles gostavam de preservar o texto da Bíblia. Eles habitavam o deserto para fazer cópias e guardar os manuscritos para que não fossem perdidos. Talvez essas cópias fossem dessa linhagem que habitava no deserto. E hoje, graças a esses manuscritos do Mar Morto que nós temos, nós conseguimos fazer um comparativo. Porque, imagine comigo, existe uma matéria da pesquisa científica dos textos antigos, dos textos históricos, não só a Bíblia, mas de todos os textos da antiguidade, se chama crítica textual. A crítica textual analisa as veracidades que contém em um texto. O que é igual o que era antigamente e o que foi modificado ou o que não era bem assim, de acordo com a linguagem, com as gírias, com a moeda da época. Eles fazem toda uma análise contextual para chegar-se a um resultado final, dizendo se aquele texto pode ser confiável ou se aquele texto foi adulterado ao longo dos anos. Só que pense comigo, se eu vou fazer essa análise de textos antigos, qual é o primeiro critério que eu preciso ter? Se eu tiver só um texto desse material antigo, uma cópia apenas, eu não vou conseguir chegar a uma análise que me permita ser preciso o que está certo e o que está errado, o que está mais próximo do princípio, da origem, e o que está meio colocado ao longo da história ali naquele texto. Agora, se eu não tiver se eu tiver 10 cópias, se eu tiver 1000 cópias, se eu tiver 25.000 cópias, como é o caso dos manuscritos antigos da Bíblia, eu vou conseguir fazer uma análise mais profunda para saber se o texto que nós temos hoje da Bíblia, ele é o mais similar, o mais parecido possível com aquele texto antigo. Então, por exemplo, eu tenho 10 cópias, manuscritos antigos do Mar Morto. Em 8 dessas cópias, diz que Moisés foi o líder do êxodo, que libertou o povo do Egito, que levou eles pelo meio do deserto. Você conhece essa história. Dessas 10 cópias, 8 narram essa história de Moisés. Uma história diz que não foi Moisés, diz que foi Abraão, o libertador do povo de Israel lá no Egito, que mandou as pragas e tudo mais. Uma diz que foi Abraão e outra diz que foi Davi, esse libertador. Peraí, se eu tenho 8 cópias de um texto que diz exatamente a mesma coisa, talvez com uma palavra ou outra diferente, porque afinal de contas foram homens copistas diferentes que passaram e transcreveram o texto, se fossem cópias exatas, perfeitamente iguais, seria muito estranho. Mas eu tenho 8 cópias que se referem a Moisés como libertador e eu tenho apenas uma que diz que foi Abraão e outra que diz que foi Davi. Qual eu vou tomar como base para minha pesquisa? Qual que eu vou entender então que é o manuscrito que mais se aproxima do original? As 8 cópias, porque foram 8 cópias escritas por talvez 8 pessoas diferentes ou 8 pessoas iguais, e essas cópias relatam exatamente a mesma coisa ao longo do tempo. Aquelas outras duas que trazem informações que nunca foram encontradas em outras cópias, elas podem ser excluídas, porque talvez sofreram alteração ao longo do tempo. E a crítica textual vai fazendo essa pesquisa, essa análise do texto, para descobrir se o texto pode ser confiável ou não. E essa análise é feita com o texto da Bíblia ao longo de eras, com mais de 25.000 manuscritos, e tudo isso para nos comprovar que a Bíblia original que nós temos, a Bíblia trazida a nós pela Sociedade Bíblica Brasileira, que nós costumamos usar como base, é sim um relato fiel. Os livros canônicos que existiam lá nos tempos dos profetas e que são trazidos até hoje, ao longo do tempo, é claro que muitos livros foram sendo acrescentados que não existem no original texto da Bíblia, no original canon, né? Nós chamamos do canon bíblico, a porção que foi dada aos profetas que Deus separou para ser a mensagem inspirada dele a nós. Esse texto, ele chega até nós hoje e nós podemos analisá-los com base nesses manuscritos valiosíssimos achados, que são preciosos a nós hoje. O texto da Bíblia, queridos, foi passado perante eras, chega a nós hoje,
é um material imprescindível, fundamental para comprovarmos quão fidedigno é esse texto, quão fiel é esse texto, e nós podemos ter certeza que ele é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu já comentei com vocês de onde veio o nome da Bíblia, lá do Líbano, da cidade de Biblos, que era a grande capital de exportação, onde a Bíblia foi enviada para várias partes do mundo. Você sabia uma curiosidade desse texto precioso? Você sabe qual foi o primeiro texto da Bíblia que os historiadores acreditam ter sido escrito? O primeiro livro da Bíblia? Não é Gênesis, porque Gênesis é o primeiro que está lá, né? Não, pastor, não, mas é Gênesis o primeiro. O senhor está meio maluco aí. Não. Primeiro a ser escrito, a tradição bíblica acredita ter sido o livro de Jó. Exatamente, o livro de Jó, que também não se sabe ao certo, não pode se confirmar 100% a autoria, quem foi o autor desse livro, mas acredita-se ter sido Moisés. Mas Jó, de acordo com os dados históricos, de acordo com o que o livro nos apresenta das moedas de troca que eles usavam, do estilo feudal que está presente no livro, a cultura que envolve a narrativa de Jó, existem vários dados que os historiadores analisam e colocam Jó como sendo o primeiro livro a ter sido escrito, o mais antigo, a forma de linguagem também que é usada ali naquele livro. Então, acredita-se que Jó foi o primeiro livro que Moisés, o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, também pode ter escrevido. E o último eu tenho certeza, pastor, é Apocalipse. O último livro que está na Bíblia é Apocalipse, na sequência cronológica que foi feita. Mas o último livro que acredita-se o apóstolo João ter escrito é o livro de 3ª João, que está um pouquinho antes de Apocalipse, mas foi a última mensagem do apóstolo João a ser escrita dos livros da Bíblia. Uma informação importante também, você sabia que nesses manuscritos, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, que foram achados, eles tinham ali várias informações preciosas, comprovavam o texto da Bíblia que nós temos hoje. Foi permitida muita pesquisa através dos manuscritos do Mar Morto. Mas você sabia que aqueles grandes rolos pergaminhos, eles não eram até então divididos como nós temos hoje numa Bíblia normal, capítulos, versículos, facilitando a nossa leitura, a nossa compreensão. Capítulo, aquele númerozão grandão, e versículo, aquele númerozinho pequenininho que tem na Bíblia. Essa divisão não existia. Somente em 1228, Stephen Layton, um arcebispo da Cantuária, ele produziu essa divisão por capítulos, separando basicamente por módulos, por blocos. Olha, este bloco está dentro de um contexto. Então ele fazia um capítulo deste momento. E ele foi separando toda a Bíblia por capítulos para facilitar a nossa leitura de acordo com os blocos dos temas tratados. E depois, em 1548 até 1551, o Robert Estienne, ele também quis ajudar a nossa compreensão da Bíblia e dividiu por versículos, aqueles númerozinhos pequenininhos, para facilitar mais ainda a nossa compreensão. Imagina como deveria ser difícil estudar esse material sem essa divisão. Deus preparou tudo ao longo da história para que eu e você pudéssemos compreender perfeitamente a vontade dele através deste livro precioso. Então, meu amigo, um conselho que eu posso te dar hoje: estude esse livro. Ele foi passado por eras para chegar até você hoje. Um material precioso e que agora está facilmente à sua disposição. Facilmente você consegue abrir este livro precioso e conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Faça isso hoje, eu te dou esse desafio. Abra, de repente, ali nos evangelhos que narram as histórias de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João. Faça uma leitura e busque a presença de Deus e Ele vai se revelar para você. Tá bom? Deus te abençoe, um excelente dia para todos vocês.